Esse é um dos temas mais importantes dentro da biologia, que é a parte de fotossíntese, que está dentro do estudo da chamada bioenergética. Primeiro de tudo, é importante que você saiba que sem esse processo aqui, não haveria vida na Terra. Nós não teríamos como estar vivos, porque basicamente toda a energia que a gente consome, toda a energia que a gente usa para produzir o nosso ATP, vem a partir do Sol. Só que a gente, nós os animais, nós não conseguimos captar. Então os organismos fotossintetizantes é que vão ser responsáveis por captar essa luz que vem do Sol, produzir matéria orgânica e introduzir isso na chamada cadeia alimentar. Então vem comigo que você hoje vai aprender tudinho aqui sobre a fotossíntese. Bom, então vem comigo. A fotossíntese é um processo que vai depender de quê? Das chamadas clorofilas, pigmentos verdes, que a planta vai ter para fazer a captação dessa luz solar. Ela também tem alguns chamados pigmentos acessórios que ajudam, que auxiliam nesse processo de captação dessa energia. E também, obviamente, precisa de luz, tá? Ela vai precisar de luz, mas é só isso que ela precisa? A gente vai ver que não. Na equação geral, eu vou precisar também de água e gás carbônico, mas impreterivelmente a gente vai utilizar essa luz solar aqui para realizar esse processo. Presta bem atenção na chamada equação geral do processo para que a gente entenda como é que ele vai acontecer, entender o que é que vai ser o reagente, o que é que vai ser importante, qual é o produto, enfim, desse processo aqui. Então, primeiramente, a gente vai utilizar o gás carbônico, Então, a planta ela vai fazer esse papel de remover esse gás carbônico aqui da atmosfera, tá? Agora, nota que interessante, ó. Esse gás carbônico, ele vai entrar na composição dessa molécula aqui. E essa molécula aqui é a molécula de glicose, que é a molécula energética que a planta vai produzir. Tanto para ela, como também para a gente que vai lá se alimentar de alguma maneira das plantas ou na cadeia alimentar em geral. Então, o carbono vem para cá. Estou percebendo, ó, o carbono que está aqui na glicose, ele vem desse gás carbônico. O oxigênio está vindo dali também. Então, eu já tenho o carbono e tem o oxigênio vindo da molécula aqui de gás carbônico. Só que a gente vai precisar também de hidrogênios. E de onde será que vai vir esses hidrogênios aqui? Bom, é exatamente da água, tá? Esses hidrogênios aqui da molécula de água, eles vão vir para cá, para a gente formar essa molécula de glicose. Mas vai sobrar oxigênio. Esse oxigênio é exatamente o oxigênio que vai ser liberado para a atmosfera. É o oxigênio que as plantas liberam. Então, para que você saiba disso, muitas questões eu já vi perguntando sobre isso em provas, vestibulares e tal. Da onde é que vem o oxigênio que é liberado do processo de fotossíntese? Ele vem da molécula de água. Então, basicamente, essas etapas do processo que a gente vai discutir aqui, elas vão reorganizar essas moléculas aqui através de reações químicas para que haja a produção da glicose e para que a gente tenha a liberação do oxigênio aqui na atmosfera também, tá ok? Bom, esse processo ele vai acontecer onde e com quantas etapas, como é que ele é organizado? Presta bem atenção. Inicialmente, a gente sabe que o processo de fotossíntese para acontecer, como eu já falei anteriormente, ele tem que ter a clorofila. E a gente sempre representa aqui a folha do vegetal, Porque a folha é verdinha e tal, tem bastante clorofila, mas outras partes do vegetal, tem caules verdes também, por exemplo, que vão fazer a fotossíntese, tá? A gente coloca aqui a folha como sendo um órgão fotossintético, mas as estruturas verdes, obviamente que tiverem a clorofila, também vão poder realizar esse processo de fotossíntese. Bom, e esse processo de fotossíntese vai acontecer especificamente dentro de uma organela que é o cloroplasto, tá? Então, o processo de fotossíntese, ele vai acontecer nos cloroplastos das células vegetais, ok? Então, nessas estruturas, como as folhas, por exemplo, nós temos lá as células vegetais e dentro das células vegetais, os cloroplastos que vão ser a sede da fotossíntese. Tá bem? Agora vem aqui comigo. Esses cloroplastos, eles vão apresentar esses disquinhos aqui, ó, essas estruturas discoides aqui, e essas estruturas aqui discoides vão ser chamadas de tilacoides, tá?
Então, como essas aqui são as estruturas que tem a clorofila, tá? Os tilacoides, isso aqui vai ser a sede da chamada fase fotoquímica. E o que é a fase fotoquímica? É uma fase, ó, que como você está entendendo aqui só pelo nome, ela vai utilizar a luz. Então, primeiro que eu quero que você entenda é que essa fase fotoquímica é a fase que utiliza a luz, é a fase que vai pegar, ó, a luz solar, tá bom? Olha aqui, ó, a luz solar, só nessa fase aqui, na outra não. Por isso que ele é a chamada fase fotoquímica, e esse processo vai acontecer nos chamados tilacoides. Então você já entendeu que esse processo de fotossíntese tem duas fases, a chamada fase fotoquímica, que é aquela fase que vai utilizar a luz solar, e tem a fase enzimática, que é a fase que não vai utilizar a luz solar. Inclusive, antigamente se falava muito assim, ó, etapa luminosa e etapa escura. Pode ser que você encontre isso em algum livro ainda, em alguma apostila, não sei. Mas quando a gente fala etapa luminosa, até faz sentido, porque está utilizando a luz. Mas quando fala etapa escura, faz com que os alunos muitas vezes cometam o erro de pensar que isso aqui acontece à noite. Ah, essa etapa aqui acontece à noite, né? E não, o processo de fotossíntese como um todo ele vai acontecer durante o dia, porque inclusive essa etapa que não utiliza a luz solar, ela depende dessa etapa que utiliza. A energia que move a etapa enzimática provém da etapa fotoquímica. Tá bom até aí? Então acho que até aí você entendeu tudo direitinho. Ok? Então essa etapa acontece nos tilacoides. E essa etapa enzimática, ela acontece aqui, ó, dentro do cloroplasto, porém fora dos tilacoides. E essa estrutura, ela vai se chamar estroma. Então, essa fase enzimática aqui, ela vai acontecer no estroma, tá bom? Que é uma área não clorofilada do interior aí do nosso querido cloroplasto. Beleza até aí? Tranquilo? Muito bem. Então, olha só. Essa fase fotoquímica, ela utiliza a luz. E essa fase fotoquímica também vai utilizar a água. Então, essa água que você está vendo aqui, ó, entrando no processo, ela vai ser utilizada exatamente aqui na chamada fase fotoquímica. É aqui que a gente vai pegar essa água, vai promover a quebra dela, tá? Existe uma etapa aqui dentro chamada fotólise da água, tá bom? Para que você entenda, existe uma etapa aqui chamada fotólise da água. Quando a gente fizer aquela famosa virada do quadro, tá? É que eu vou especificar essas fases aqui, porque na fase fotoquímica tem algumas subfases. E uma delas é essa fotólise da água. Ou seja, essa água vai ser quebrada em oxigênio, e esse oxigênio aqui, ó, vai ser liberado para a atmosfera, tá bom? E hidrogênio. Esse hidrogênio vai ser importante ir lá para a fase enzimática. Olha que interessante isso, é fácil de você entender. Esse hidrogênio vai para a fase enzimática. Para quê? Porque nessa fase enzimática é que vai entrar o CO2. O CO2 não toma partida, ele não entra nessa fase fotoquímica. Ele vai entrar aqui na chamada fase enzimática, tá ok? Então esse gás carbônico precisa desse hidrogênio que está aqui para produzir a molécula da glicose, o C6H12O6, ok? Então, para produzir isso, a gente vai precisar de hidrogênio que vem daqui. E aí eu quero que você entenda uma coisa. Essa fase fotoquímica vai enviar duas coisas importantes para a fase enzimática, ou simplesmente fase química. A primeira coisa que ele vai enviar aqui é o hidrogênio. Mas você sabe que o hidrogênio não anda sozinho dentro de uma célula. O hidrogênio, próton H+, ele pode causar o quê? Ele pode baixar o pH e causar a morte de uma célula. Então vai existir uma substância chamada de NADP. É só esse o nome dele? Não. Nicotinamida, adenina, dinucleotídeo fosfato. Eita, eu tenho que saber esse nome inteiro? Não. Basta que você saiba que tem aí o NADP, que é um transportador de hidrogênios. Então ele vai pegar os hidrogênios aqui, ó, NADPH2, e vai levar esses hidrogênios para a fase enzimática. Na fase enzimática,
nós pegamos o gás carbônico mais esses hidrogênios aqui para produzirmos a molécula de glicose. Muito bem. Depois, esse NAD volta, esse NADP volta aqui sem os hidrogênios. Ele volta para pegar mais. Então, NADP volta sozinho, deixou o hidrogênio lá, depois ele retorna, ok? E também, essa etapa enzimática, como eu te falei, ela é movida pela energia gerada aqui. Então, a etapa fotoquímica, ela vai produzir ATPs e vai enviar esses ATPs, né, que é a adenosina trifosfato, que é a energia da célula, vai enviar esses ATPs para a fase enzimática. Depois, volta para cá quem? O ATP descarregado, que a gente vai chamar de ADP, adenosina difosfato. Então, essas etapas, elas são interdependentes. Basicamente, só com o que eu falei aqui, você já entende de uma visão bem geral da fotossíntese e já consegue até responder muitas questões, seja da escola, seja de um vestibular, enfim, tá? Então, entendendo esse processo, que nós temos aqui como etapas, ó, etapas do processo aqui, ó, a fase fotoquímica, tá bom? Que é movida pela luz, é a fase onde a água entra, acontece nos tilacoides e a gente libera o oxigênio. Nessa fase aqui também a gente produz o NADPH2 e ATP. Esse NADPH2 vai para a etapa enzimática, aonde lá eu pego esse gás carbônico junto com esse hidrogênio e produzimos a glicose. E também esse processo aqui enzimático, ele vai ser o quê? Movido pelo ATP produzido na etapa fotoquímica. Então essa etapa depende dessa, são processos interdependentes. Ok até aí? Tranquilo? Então, nessa primeira etapa, a gente consegue entender, ter uma visão, como eu falei agora, bem geral do processo de fotossíntese. Só que agora a gente vai especificar ainda mais na virada aí do nosso quadro. Pode ser que você, olhando para esse esquema aqui, você tome um susto, porque assim, é muita coisa, como é que eu vou aprender? Calma, você vai conseguir decifrar isso aqui e vai ser fantástico, fica tranquilo, te garanto isso. Primeiramente, quero que você entenda que aqui a gente está falando da chamada etapa luminosa, aquela etapa que vai utilizar a luz do sol. Bem? Outra coisa importantíssima, quero que você entenda. A gente está falando aqui de um processo que vai acontecer lá no interior dos cloroplastos. A gente lembra aqui, ó, desenhei para você lá na primeira etapa dessa aula, que são essas estruturas pequenininhas aqui, os cloroplastos, e aqui são chamados tilacoides. Tá? Então, o processo de etapa luminosa vai acontecer nos tilacoides, especificamente falando na membrana dos tilacoides. Então, esse desenho que você está vendo aqui nada mais é do que a membrana de um tilacoide, tá? Então, essa etapa acontece como toda a fotossíntese dentro do chamado do cloroplasto, mas especificamente falando da etapa luminosa nos tilacoides. E isso aqui é um trecho da membrana, tranquilo? Bom, então aqui nós temos dois fotossistemas de clorofilas que a gente sabe, né? São clorofilas que participam do processo fotossintético. Então nós temos o chamado fotossistema 2 e nós temos o chamado fotossistema 1 bem aqui. Ambos estão obviamente recebendo luz solar, tá? E essas moléculas de clorofila, tanto do fotossistema 2 quanto do 1, tá? E aqui você tem esse P680, P700. O que é que significa isso? A gente sabe que a luz solar ela é medida em quê? Em nanômetros, tá certo? E aí nós temos que esse P680 é 680 nanômetros e aqui P700, 700 nanômetros, ou seja, é o comprimento de onda que ele consegue absorver mais, ok? E como toda molécula, ela é formada por elétrons. Então, quando essa luz bate aqui, quando essa luz oferece energia a esse fotossistema, esses elétrons que estão aqui, eles se excitam, né? Ou seja, eles recebem essa energia e eles vão saltar, vão fazer um saltozinho para um nível energético mais na frente. Então, veja bem, o que vai acontecer é que esses elétrons aqui vão passar por uma cadeiazinha transportadora de elétrons. Não vem ao caso que você decore, né, quais são eles, no caso aqui é a plastoquinona, como é o nome, isso não é muito importante para você, sobretudo no ensino médio. Entenda apenas que esses elétrons aqui vão fazer uma espécie de salto, eles vão vir para cá, para essa cadeia. Na sequência vai vir aqui para os chamados citocromos, né, que são proteínas de transporte desses elétrons aqui. E há uma finalidade nisso.
Tá? Há uma finalidade nesse processo que é o seguinte: à medida em que você tem esses elétrons passando por aqui, eles vão puxar hidrogênios, né, que vêm das reações químicas, eles vão puxar esses hidrogênios aqui para dentro. Então esses hidrogênios vão ser lançados na parte interna dessa membrana, que a gente vai chamar de lúmen do tilacoide, ou seja, dentro do tilacoide. E essa parte aqui interna da membrana vai ficando cheia de hidrogênios. À medida que você vai tendo esse procedimento, esses hidrogênios vão entrando aqui, tá ok? Então, o que é que vai acontecer? Os hidrogênios são lançados para dentro, depois esses elétrons pulam para outro nível, pulam para outra molécula, aqui no caso a plastocianina, mais uma vez não tem que saber o nome disso. Tá bom? Não precisa, não é tão importante. Ninguém vai cobrar qual é o nome do citocromo, isso não cai. Então, esses elétrons são passados aqui. Ele só teve aqui para realmente atrair esse hidrogênio. Ele dá um migué aqui no hidrogênio, né? Ele chega aqui, o hidrogênio, opa, tem um elétron, aí pula ali para dentro, é jogado para dentro do tilacoide e depois ele pula para um nível mais na frente. Entendido até aí? Então, o objetivo, basicamente, realmente é encher essa parte aqui interna de hidrogênios, essa parte interna do tilacoide. O meu objetivo é que ele realmente tenha hidrogênios aqui dentro sendo acumulados. A gente vai já entender o porquê. Então, esses elétrons são passados aqui, ó, no caso também, o fotossistema 1, ele excita os seus elétrons, note que ele vem para cá, ó, para a chamada ferridoxina, e ele vai sendo transportado sempre numa sequência lógica, tá ok? Esses elétrons aqui, ó, vão suprir esses outros que saíram dessa clorofila, tá? No caso do fotossistema 1, e aqui os hidrogênios vão sendo lançados para dentro de maneira bem organizada, tá ok? Aqui eu falei que é a ferridoxina, mas esse camarada bem aqui tem um papel importantíssimo. Você lembra que eu falei que na etapa luminosa nós temos duas coisas importantes sendo produzidas. ATP, para mover a etapa lá enzimática, e também nós temos a produção do chamado NADPH2. E é exatamente aqui que você vai ter esse processo, tá? Essa moléculazinha bem aqui, ela vai ter um papel importante com esse NADP, tá? Ela vai ser chamada de NADP redutase. Ela vai fazer o quê? Ela vai fornecer elétrons para esse camarada aqui, ó. Vai fornecer elétrons para ele, para que ele seja capaz de se ligar com os hidrogênios que vão agora sair dessa região interna e vão lá para fora por conta dessa molécula grande aqui, tá? Essa proteína zona que está ligada na membrana é chamada de ATP sintase ou ATP sintetase. O que ela vai fazer? Ela vai jogar esses hidrogênios aqui para fora, tá? Esses hidrogênios, ao serem lançados para fora aqui, eles vão produzir a energia que a célula precisa. Cada vez que esses hidrogênios passam por essa proteína, ela faz uma espécie de rotor, né? Ela faz um movimento e desse movimento ela vai tirar energia para produzir o ATP. Então esse movimento dela aqui, essa passagem de hidrogênios através dela, uma vez que foi criada uma espécie de bomba, né? Aqui um processo quimiosmótico, vai fazer com que haja a produção de ATP. Então ATP sintase ou sintetase produz ATP. Faz sentido para você? E ao mesmo tempo esses hidrogênios que foram lançados aqui são capturados aqui pelo NADP, pelo nicotinamida adenina dinucleotídeo fosfato. Olha que interessante, né? Então, esse NADPH2 vai lá para a última fase, que é a etapa enzimática, ok? E esse ATP vai também, que é para fornecer energia para o processo. Bom, João Paulo, então, mas mesmo assim, vamos pensar aqui numa coisa. Nós temos aqui agora um processo onde eu tenho também a quebra da molécula de água. Exatamente, exatamente. Você vai ter a quebra da molécula de água, tá certo? Então, eu quero que você entenda que toda vida que você tem essa água aqui entrando, ela vai ser quebrada em oxigênio. Esse oxigênio vai para a atmosfera, tá? Esse oxigênio aqui vai para a atmosfera, é aquele oxigênio que a gente vai utilizar na nossa respiração, tá ok? Esses elétrons aqui, ó, vocês estão vendo esses elétrons aqui? Eles vão suprir aqueles elétrons que o fotossistema 2 está perdendo aqui no processo,
tá ok? Então, ele está perdendo elétrons? Tá, mas ele vai recuperar os elétrons dele, dessa clorofila, a partir da molécula de água, tá bem? Então, o que é que nós temos? Esse oxigênio liberado da água vai para a atmosfera, os elétrons vêm aqui para o fotossistema 2, e esses hidrogênios aqui, acumulados nessa região do lúmen, acabam sendo bombeados aqui para fora, tá? E no momento em que eles passam por essa ATP sintase, nós temos a produção do ATP, e esses hidrogênios também não vão ficar de bobeira aqui do lado de fora. E aqui só uma coisa interessante. Essa parte de fora dessa membrana aqui do tilacoide equivale ao estroma, tá certo? Equivale à parte do estroma, já que é fora do tilacoide. Tá bom? Fora do tilacoide é o estroma. Então, vamos lá. E esses hidrogênios aqui acabam sendo transportados por esse NAD. Esse NADP recebe elétrons, né? Vai ficar com a sua carga negativa, tem a atração pelo H+, pelo próton H+, e vão levá-los para outra fase lá, que vai ser a etapa enzimática, tá bom? Então, para que você entenda, esse processo aqui de formação de ATP é chamado de fotofosforilação. E isso acontece de maneira acíclica, quando você tem uma cadeia zona aqui toda, que é essa que eu mostrei, ou esse elétron aqui, ele pode ficar voltando para cá, tá? Fazendo um processo cíclico sempre e produzindo ATP para a célula. Pode ser um processo aberto, acíclico, ou pode ser um processo fechadinho aqui, que vai ser o processo cíclico. Mas o que eu quero que você entenda, o que é importante da etapa luminosa é a produção do ATP, tá? Através dessa ATP sintase, e também a produção do NADPH2, que vai levar os hidrogênios para outra fase, para a produção de glicose, tá bem? Então, terminado isso, só falta para a gente agora ver a etapa enzimática. Eu te garanto também que, apesar de parecer ser algo complicado, não é. Dá para você entender de boa todo esse processo da fotossíntese. Vai ficar de bem com a biologia, fica tranquilo. Vamos para a virada do quadro. Bom, então vamos agora para a última parte do processo de fotossíntese, tá bem? Olha só, agora a gente vai estudar a chamada etapa química. Como a gente já sabe, essa etapa química vai acontecer dentro dos cloroplastos, mas no chamado estroma. E como ela é uma etapa química, ela não tem a participação, no caso da luz, ela não é fotoquímica, ela é uma etapa meramente química. E a gente já viu que o que é que vem da etapa luminosa, né, da etapa fotoquímica, digamos, para essa etapa aqui? Vai vir o ATP e vão vir também os NADs, né, trazendo lá os hidrogênios que são importantes aqui nesse processo. Então, a etapa química, ela é conhecida como o chamado ciclo de Calvin-Benson, tá? Dois cientistas que chegaram às mesmas conclusões. Antigamente a gente chamava isso aqui somente de ciclo de Calvin, mas agora, né, por uma questão de justiça, ciclo de Calvin-Benson. Então, esse processo, ele vai começar com a incorporação do gás carbônico. Quem vai fazer essa incorporação é a chamada rubisco, que é uma enzima, né? Aliás, é a enzima mais abundante do mundo, tá bem? Então, essa rubisco, que é a ribulose bifosfato carboxilase, oxigenase, olha o nome dela como é grande, ó. Tem uma razão de ter na biologia. Mas eu tenho que saber esse nome? Não, claro que não precisa, tá bem? Só saiba rubisco. Ela vai pegar as chamadas 6 moléculazinhas aqui de ribulose bifosfato e vai transformar, junto com o gás carbônico, em 12 moléculas de ácido fosfoglicérico, tá? Esse ácido fosfoglicérico, ele vai ser convertido depois em 12 moléculas de aldeído fosfoglicérico, ou o PGAL, como é chamado, né? O PGA vai se transformar em PGAL. Para isso aqui acontecer, a gente vai gastar aqui, ó, 12 ATPs, eu tenho 12 ATPs entrando, tá? Quando eu mostro uma setinha assim, ó, 12 ATPs entrando e saindo 12 ADP, é a molécula descarregada, com baixa quantidade de energia. Então a gente usou a energia para essa conversão, tá ok? Então aquela energia que eu te mostrei, que é produzida na etapa luminosa, ela vem para cá, ok? E aqui, ó, 12 NADPH2. Esses hidrogênios vão entrar nessa transformação aqui, ó, tá? Desse PGA em PGAL, tá bem? E aí vão sair, ó, 12 NADs, que vão para onde? Vão lá voltar para a etapa fotoquímica para receber mais hidrogênios e voltar para cá depois. O fato é que agora nós temos aqui, ó, 12
aldeído fosfoglicérico. Bom? Esses 12 vão perder 2. Eu vou ter, saindo aqui do ciclo, 2 aldeídos fosfoglicéricos. E esses 2 que saem aqui vão produzir a molécula de glicose. Então, nesse ciclo, nós temos a entrada do gás carbônico e a produção da glicose. Muitas vezes é só isso que você tem que saber, tá? Que esse processo não depende da luz, ele depende do ATP e do NAD vindos da etapa fotoquímica e que tem a produção de glicose. Você pode perguntar assim, João Paulo, eu preciso saber cada etapa, saber uma transformação de uma na outra? Basicamente não, acho muito difícil que alguma prova do ensino médio, vestibular e muito menos o Enem vá cobrar isso para você, tá bom? De você, no caso. Bom, e aí eu vou ter que esses 10 Pgal aqui, tá? Esse aldeído fosfoglicérico, vão se transformar na chamada ribulose monofosfato e depois essa ribulose monofosfato vai ser transformada aqui na ribulose bifosfato novamente e aí eu vou ter mais 6 ATPs sendo gastos aqui. Ou seja, ao todo, esse ciclo vai demandar 18 moléculas de ATP para acontecer. Eu vou gastar aqui um total de 18 ATPs no ciclo para produzir essa glicose, ok? Com a produção da glicose, com a incorporação do gás carbônico, a gente finaliza o nosso processo de fotossíntese. E essa é a importância dessa absorção do gás carbônico. As plantas tiram esse gás carbônico da atmosfera para produzir matéria orgânica, tá? Já fazendo um link com a ecologia aqui, é por isso que quanto menos planta, quanto mais desmatamento, menos a gente vai ter esse processo fotossintético. Eu vou ter mais gás carbônico na atmosfera, o que por si só causa o chamado efeito estufa, tá bem? Espero que você tenha entendido tudo. Quero que essa aula se espalhe, que mais pessoas aprendam, divulgue esse canal. Se você não é inscrito, se inscreva, aperta o sininho lá para que você receba a notificação de toda vez que eu postar uma nova aula, tá bem? Grande abraço, até a próxima aula.